Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte de Deus esteja em sua vida. Estarei hoje dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 13 deste Evangelho. Eu já expus até o versículo, já falei até, deixa eu ver aqui, até o versículo 17. E hoje estarei falando a respeito da parábola do grão de mostarda. Vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho. Eu já expus desde o capítulo 1 até este capítulo 13. São mais de 50 vídeos somente neste Evangelho. Vamos lá, então. Está aí na tela a parábola do grão de mostarda e também do fermento. Então, são duas parábolas aí na sequência. Diz assim a palavra de Jesus: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Olha só, então, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Jesus faz uma pergunta interessante. Lembrando que reino aí, reino do grego é basileia. Basileia é domínio, governo. Reino é isso, é domínio, governo, poder real, realeza. Então, no Novo Testamento é para se referir ao reinado do Messias. Então, Jesus, ele veio aqui, quando ele veio aqui nessa terra, ele deu início ao seu reino. Só que o reino de Jesus, ele não é um reino físico, ele é um reino espiritual. O reino de Jesus é um reino espiritual, não é um reino físico. Inclusive, ele fala isso para Pilatos. Lá no capítulo 18, se eu não estou equivocado, capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, quando ele está sendo interrogado por Pilatos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Já encontrei. Estou com outra Bíblia aberta aqui. Vamos lá. Ver se eu encontro aqui. Olha só. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, olha só, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus. Mas tem outra parte aqui que ele diz que, deixa eu ver aqui, está aqui, 36 do Evangelho de João, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 16. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Olha, o meu reino, ele usa a mesma palavra aqui, basileia. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aí vem o versículo que eu li.
Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Ou seja, se existe um reino, neste domínio, neste governo, tem um poder real, exercido por um rei, que é monarca. Nesse caso é Jesus. Então Jesus está dizendo: a que compararei? Aqui é semelhante o reino de Deus? A palavra semelhante aí, homoios. Homoios é um adjetivo, é parecido, tem a similitude. Vamos lá, prosseguirei. E Jesus responde a pergunta. Ele faz uma pergunta e ele responde. Na verdade, é uma pergunta retórica, ele sabia da resposta. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Interessante, ele falou que é semelhante a um grão de mostarda. Então ele falou que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O grão aí é cocos, é um grão mesmo, é a semente. E a mostarda aí é a sinape. Sinape, esse substantivo, é nome de uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente e chega à altura de uma árvore, 3 metros ou mais. Por isso, uma pequena quantidade de algo é comparada a um grão de mostarda, bem como algo que cresce até um tamanho extraordinário. Então, o que chama atenção no grão de mostarda é isso aí. É uma semente minúscula, muito pequena. Mas quando é plantada, ela forma uma árvore de aproximadamente 3 metros de altura ou mais. Então, é algo pequeno, muito pequeno, minúsculo, mas quando plantado, cresce e toma um tamanho extraordinário comparado ao tamanho do grão, a semente que foi plantada. Então, por isso que ele falou semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Horta aí é kepos. A palavra grega aí é kepos. E kepos é jardim, é um substantivo. Poderia ter sido traduzido também como jardim, que plantou no seu jardim. Cresceu e fez árvore. Árvore é dendron, é árvore mesmo. E diz que as aves dos céus aninharam nos seus ramos. E veja bem que Jesus ele continua com a sua pergunta. Mais uma pergunta ele faz. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? Ele só não fala semelhante. Aqui é semelhante ao reino. A que compararei? A que compararei o reino de Deus? E ele responde: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Veja bem. Então, veja que Jesus, ele mostra aí 2 coisas. Grão e o fermento. Então, é semelhante ao fermento, não é a massa fermentada, mas ele diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Então nós temos que atentar para o que Jesus comparou. Primeiro ele comparou que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, e no segundo é semelhante ao fermento. Ele não diz que é semelhante à farinha, não. Ele diz que é semelhante ao
fermento que uma mulher tomou e escondeu. Esconder aí ekgrupto. A palavra grega ekgrupto, esta palavrinha aqui, está aqui no grego, aqui, ó, esta aqui é um verbo. O verbo está no aoristo, no apositivo, no indicativo, na terceira pessoa do singular. Da ideia de misturar. Então, escondeu porque misturou, ele sumiu ali no meio da farinha, mas a verdade é misturar uma coisa com outra. O significado da palavra ekgrupto. Ekgrupto é isso aí, é misturar. Então ele tomou o fermento aí é zume é o fermento. Claro, ele tem um significado metafórico, mas sim, o primeiro significado de zume no Novo Testamento, o substantivo feminino, ele é fermento. E em 3 medidas aí, interessante que é o termo grego para 3 medidas é saton. O substantivo saton diz o seguinte: é uma medida seca, 3 galões, ou seja, 14 litros de trigo. Veja que é muita coisa, 14 litros de trigo cada medida. Então, se você pegar aí 3 medidas, vai dar aí 42 litros de farinha de trigo. Então é muita coisa. Veja que são 42 litros de farinha de trigo. Ele coloca o fermento e diz que até tudo ficar levedado. E aí o verbo zumou, tornar-se fermentado. Então nós temos o zumo, que é um substantivo feminino, e temos a palavra levedado, que é um verbo. E o verbo, ele está no aoristo também, na passiva. Então, por que passiva? Porque o levedado aí, na verdade, a farinha, ela sofre a ação aí do fermento. Então, mas vamos lá. Então, por que Jesus ele compara aí o reino dos céus como um grão de mostarda e também como o fermento? O que será? É o seguinte, é porque Jesus estava vendo que o reino dos céus, o reino que Jesus estava dando início ali nas terras de Israel, aproximadamente 2000 anos atrás, começou pequeno. Na verdade, começou apenas com Jesus. E Jesus, ali na região da Galileia, ele começou a chamar os seus discípulos. Ele chamou primeiramente aos 2 filhos de Zebedeu, a Pedro e o seu irmão André. Então, na verdade, Tiago e João, os 2 irmãos, Pedro e André. Então, o reino dele, o início do reino de Jesus começou ali com 4 homens, mais a pessoa do Senhor Jesus. Então começou bem pequeno. Então algo pequeno. Começou ali nas terras da Palestina, terra de Israel. E este reino foi crescendo, foi vencendo ao longo dos anos, apesar de ser bastante perseguido este reino. Porque paralelo a este reino nós temos o reino das trevas, o qual Satanás, ele tem domínio. O príncipe deste mundo, que é Satanás, ele também tem um reino, só que o reino dele é o reino das trevas. E este reino das trevas, ele trabalha em oposição ao reino de Jesus, que é o reino da luz. Tem um lugar na Bíblia que diz que nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Então temos 2 reinos, o reino de Jesus e o reino das trevas. Então o reino de Jesus, ele começou pequeno, ele começou com a pessoa de Cristo Jesus nas terras de Israel. Foi chamando homens para trabalhar e este reino foi crescendo.
Pode ver que ali no período de Paulo, já no final da vida de Paulo, o Evangelho de Jesus já tinha sido levado para grande parte do Império Romano. E ele não parou por aí, ele cresceu, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E até hoje está crescendo. Hoje o reino de Cristo expandiu por toda a terra. E agora o fermento? O fermento é parecido também. É o poder de levedar, de deixar a massa homogênea. E também fala de crescimento. Pode ver que só que é o poder da penetração. O fermento, quando colocado ali no trigo, no meio do trigo e depois molhado, ele penetra nos grãos, ali na farinha de trigo e vai penetrando e vai fazendo com que esse trigo ele enche, ele vai crescendo, ele vai ficando levedado. Então eu vejo no caso do fermento aí é o poder de penetração. Como é que ele vai penetrando no meio da sociedade? E quando ele penetra no meio da sociedade, ele transforma essa sociedade. Veja que se você não colocar o fermento, o pão não vai ficar um pão bonito, crescido. E veja então que o fermento ele faz toda a diferença na massa do pão. Ele faz com que o pão ele cresça. Então esse é o segredo. É o poder da penetração e a transformação dessa massa. Então, a simples farinha de trigo, agora ela se transforma no pão através da ação do fermento. Então, eu vejo aí que é o poder da penetração e também da transformação. Pois bem, eu vou ficando por aqui, porque no próximo vídeo eu vou encerrar esse capítulo 13. Então, voltar para a câmera principal. Então, no próximo vídeo, vou falar sobre a porta estreita e também a hostilidade de Herodes. Então, não perca os próximos vídeos. Eu vou expor todo o Evangelho de Lucas, versículo por versículo, detalhe por detalhe, explicando as palavras gregas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.